Relações ecológicas podem ser inter- ou interespecíficas. O primeiro caso ocorre quando indivíduos da mesma espécie interagem entre si, e o segundo quando se trata de espécies diferentes. Relações ecológicas podem ser harmônicas, quando não há prejuízo para nenhum dos indivíduos, ou desarmônicas, quando isso ocorre. A seguir, temos uma listagem de relações harmônicas, com exemplos. As duas primeiras são relações intraespecíficas e as demais interespecíficas. Sociedade são indivíduos que cooperam entre si por meio da divisão de trabalho e se encontram separados. Oi gente, esse aqui é o cupizeiro, como vocês estão vendo, e eles são divididos como o rei e a rainha, que são responsáveis pelos ovos. São também divididos pelos soldados, que é a proteção do ninho, os operários, construção e alimento. E aqui lá no fundo tem a rainha, só que a gente não conseguiu tirar. Colônia. Indivíduos da mesma espécie que cooperam entre si. Pode haver diferenças morfológicas entre os membros e divisão de trabalho. Colônias polimorfas ou não colônias isomorfas. Um exemplo de colônias são os cnidários Psallia pelágica, conhecidos como caravelas portuguesas, formados por organismos de vários tipos. Um deles possui forma de bolsa cheia de gás, cuja função é fazer a colônia flutuar. Outro tem uma grande boca responsável pela alimentação da colônia, capturando alimentos, realizando a digestão e distribuição de nutrientes. E um terceiro tem longos tentáculos contendo células urticantes. Mutualismo. Indivíduos de espécies diferentes que possuem relações de dependência entre si e estando anatomicamente unidos. O mutualismo ou simbiose é uma interação ecológica interespecífica harmônica obrigatória, na qual há vantagens recíprocas para as espécies envolvidas. Essa associação é permanente, ou seja, as espécies não podem viver separadas, porque elas dependem uma da outra para a sobrevivência. Entre as relações mais comuns envolvendo benefício mútuo, tanto pelos animais quanto nos vegetais, está na relação mutualista dos líquens, onde os fungos realizam a absorção e as águas se encarregam pela fotossíntese. Protocooperação. Indivíduos de espécies diferentes se beneficiam, mas sem haver dependência um do outro. Nesse caso, os dois indivíduos se beneficiam, tanto o pasto se alimentando e o boi perdendo seus carrapatos por doenças. Inquilinismo, que também pode ser conhecido como um caso de comercialismo. O exemplo clássico dessa relação ecológica são as bromélias ou orquídeas e as árvores, em que a planta menor se instala no tronco da maior sem necessariamente prejudicá-la, assim como a posição de parasita. Essas plantas elas são epífitas e por isso esse tipo de inquilinismo é conhecido como epifitismo. Um outro exemplo também é o peixe-agulha, que no mar, quando é perseguido por um predador, se esconde dentro do ânus do pepino do mar, e assim sem prejudicá-lo. Aqui é um exemplo de inquilinismo, que é uma relação ecológica entre espécies diferentes umas das outras. É definido como uma associação interespecífica harmônica, na qual apenas uma espécie é beneficiada sem, entretanto, existir prejuízo para outra espécie associada. O inquilino obtém abrigo, proteção ou até suporte no corpo da espécie hospedeira. Comencialismo. Associação no qual o único indivíduo se beneficia em termos de alimento, mas sem causar dano ao outro. Um exemplo muito utilizado para o comensalismo é a interação que as rêmoras têm com os tubarões. As rêmoras se prendem ao corpo dos tubarões através de apreensórios e se alimentam dos restos alimentares do grande peixe, além de serem transportados sem gasto de energia. Outro exemplo clássico de comensalismo é o que ocorre entre os leões e hienas. As hienas são animais carnívoros que acompanham os reis da selva a uma distância segura. Quando os leões, depois de abaterem a caça, se fartarem, abandonam as carcaças da presa, as hienas prontamente aproveitam os restos deixados.